Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e vamos falar um pouquinho hoje sobre as mudanças de fase. Eu peço já desculpa pela minha voz, eu estou um pouco rouco, mas acho que vai dar para vocês entenderem, ok? Mudanças de fase. Inicialmente eu peço que vocês deem uma olhada num vídeo que tem aqui no canal sobre o calor, mas basicamente é importante a gente entender que o calor ele pode modificar a temperatura do corpo. A gente usa essa formulazinha aqui. Quantidade de calor é a massa, calor específico, variação de temperatura. E quando ele muda de fase, quando o calor promove a mudança de estado físico, ele é descrito desculpa, por essa formulinha aqui. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico latente. Aqui é quantidade de calor, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Basicamente, a gente precisa definir, né, e entender quais são os estados de agregação da matéria. A gente aprende lá nas ciências que qualquer corpo pode ter 3 estados físicos. Pode ser o estado sólido, o estado líquido ou o estado gasoso. De modo que o estado sólido ele tem algumas características interessantes. É nele que a matéria tem maior poder de agregação, certo? Normalmente o estado sólido ele é bastante rígido, ele tem pouca penetrabilidade, tem volume definido e você encontra ele nos estados de menor temperatura em comparação ao estado líquido. Isso se eles estiverem à mesma pressão. Já o estado líquido, a agregação é um pouco menor, o líquido ele não tem volume definido, ele assume o volume do recipiente que o contém. Ele tem uma penetrabilidade razoável. E em termos de temperatura, normalmente está uma temperatura maior que nos sólidos. E no estado gasoso, é o estado de menor agregação, de maior agitação de moléculas. O vapor ou o gás ele se expande indefinidamente à medida que o volume que o contém aumenta. E em termos de temperatura, é quando a gente encontra ele nas maiores temperaturas possíveis em relação aos outros dois estados físicos. Bom, o que é que eu preciso fazer para tirar um corpo do estado sólido e levar, por exemplo, até o estado líquido? Como eu estou tirando um corpo de um estado menos energético, aqui está uma pedrinha de gelo, um estado menos energético para um estado mais energético, eu sei que eu vou precisar fornecer energia ao corpo, certo? Aqui é o gelo, aqui é a água. Aqui tem, sei lá, gelo para facilitar eu vou colocar gelo a 0 graus Celsius. E aqui água também a 0 graus Celsius. Eu preciso fornecer energia ao gelo para que ele derreta. E essa energia ela é dada pela expressão do calor responsável pelas mudanças de fase. Neste caso, uma certa quantidade de calor é fornecida e a quantidade de calor ela é dada por esta fórmula aqui. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico latente, neste caso de fusão, certo? O mesmo acontece, por exemplo, digamos que depois de um certo tempo, essa parcela de água aqui, ela aqueceu e chegou em 100 graus Celsius. Tudo isso estou considerando a pressão normal, né? E continuou recebendo calor, de modo que se transformou em vapor de água, também a 100 graus Celsius. Mais uma vez, para ocorrer essa mudança de fase, a gente precisa
fornecer calor à água, já que é o estado menos energético em relação ao vapor. E essa quantidade de calor é dada também pela formulinha quantidade de calor, a massa vezes o calor latente, o calor específico latente. Só que tem um detalhe, esse calor específico latente a gente chama ele calor de vaporização. Já durante a transformação do sólido para o líquido, a gente utiliza um calor específico latente chamado de calor latente de fusão. E são valores diferentes, normalmente. Isso vai depender especificamente da substância. Normalmente esses valores eles são encontrados em tabelas, ou então as questões elas fornecem os valores para vocês. Ok? Existe uma ideia. Na verdade, as questões, quando vocês forem resolver alguma questão envolvendo isso, dificilmente a questão vai ser direta. Tipo, você vai ter água a 0 graus, gelo a 0 graus Celsius para transformar em água a 0 graus Celsius. Normalmente ele pede assim. Vou fazer um exemplo aqui bem simples. Digamos que a gente tenha 100 gramas de gelo a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. E esses 100 gramas de gelo se transformou em água a uma temperatura final de 20 graus Celsius. Eu sei que no meio do caminho, na passagem de menos 10 a 20, houve uma parada porque a temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius. Então o que foi que aconteceu? A gente teve uma pedrinha de gelo aqui, uma pedrinha de gelo a menos 10. Essa pedrinha de gelo aqueceu e se transformou em gelo a 0. Como continuou recebendo calor, essa pedrinha de gelo derreteu e se transformou em água a 0 graus Celsius. Como continuou recebendo calor, essa parcela de água aqueceu e chegou a 20 graus Celsius. Perceba aqui que nós temos 3 processos. Aqui na passagem de menos 10 a 0 é o processo número 1. Na passagem de 0 de transformação de fase, né, mudança de fase, é passagem número 2, e aqui a passagem número 3. De modo que cada uma dessas passagens ele recebe uma certa quantidade de calor para isso acontecer. Por exemplo, na primeira, como ocorreu um aquecimento, a gente vai ter que utilizar a formulinha para a quantidade de calor do aquecimento. No caso, a massa vale 100. Se você procurar numa tabela o calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura vai ser 10 porque a temperatura aumentou de menos 10 até 0. De modo que a gente vai ter uma quantidade de calor de 50 vezes 10, 500 calorias. Essa foi a quantidade de calor somente para o primeiro processo, a passagem de menos 10 a 0. Para o segundo processo, vou fazer aqui um pouco mais para baixo. Para o segundo processo, como houve uma mudança de fase, a quantidade de calor ela é dada apenas por essa fórmula. Daí a gente vai ter 100 gramas de massa, 80 é o calor específico latente, se você procurar numa tabela para a fusão da água. Isso vai dar 8.000 calorias. É a quantidade de calor no segundo processo. Por fim, no terceiro e último processo, eu vou usar mais uma vez a quantidade de calor para o aquecimento. Eu vou tentar fazer aqui pequenininho para caber tudo nessa página. Para o aquecimento. Aí a gente vai ter 100. O calor específico da água é um número bem conhecido, vale 1. E a temperatura aumentou 20 graus Celsius. De modo que a gente vai ter aqui 2.000
calorias. De forma que a quantidade de calor total para você levar o gelo de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius é a soma dessas três. No caso vai ter 500 mais 8.000 mais 2.000, dando um total de 10.500 calorias. Ok? Estamos encerrando esse vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo sobre as mudanças de fase.